Olá, boa noite. Que alegria podermos estar aqui novamente depois de um tempinho de férias, né? O nosso primeiro Entre Amigas de 2021. Você é muito bem-vinda e eu vou pedir duas coisas para você agora. Primeiro, eu gostaria que você compartilhasse esse link com pessoas que você gostaria que ouvisse esse programa, porque vai ser muito especial, uma palavra de Deus para o seu coração. Então, compartilhe agora o link e envie para as pessoas para poder estar abençoando a vida dessas pessoas também, tá? E a segunda questão que eu vou pedir é o seguinte: você não sai daqui antes do finalzinho, porque eu vou passar dois tópicos bem importantes para você no final do programa, tá bom? Então você não sai daqui até a gente encerrar totalmente e vai chamando o povo aí para se unir com você para ser abençoado nessa noite. Amém? Queridas e queridos também, né? Temos nossos amigos também aí presente. Nós vamos ter hoje uma palavra, nosso programa vai ser em formato de mensagem, como foi o último de 2020. E a bênção é que a mesma pessoa que trouxe a palavra no último programa de 2020, que foi sobre esperança, hoje vai trazer a palavra novamente. É a pastora Elaine que está conosco novamente. Pastora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter vindo, por ter aceito esse convite. Obrigada. É uma honra para nós ter a pastora aqui junto conosco, Amém. Pastora querida do nosso coração. Deus a tem usado muito, Amém. Brasil e fora do Brasil. Glória a Deus. E estamos muito felizes com a sua presença, pastora. Amém. E fique à vontade, deixa Amém. Deus te usar e abençoar essas nossas amigas e amigos que estão nos ouvindo. Amém. Então não esqueça, não saia antes de terminar totalmente, porque tem recadinho para você. Deus abençoe. Deus abençoe, Amém. pastora. Amém. Boa noite a todas e a todos, como disse a Esther. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Que cristocidência, né? Nós fizemos aqui a última mensagem do ano passado e Deus nos presenteou com esse convite maravilhoso. E é sempre uma grande alegria quando temos um convite no nosso coração, do coração de Deus, da parte da Esther, que é alguém muito especial para mim, para a nossa vida, para a nossa família. E é uma honra estar aqui com você de novo. E estar iniciando, sendo, de certa forma, uma portadora de uma palavra do céu para a sua vida, aqui entre amigas. E eu creio no nome de Jesus, que Deus vai trazer algo novo para o meu e o seu coração. Eu creio na palavra de Deus que diz que a palavra ela se renova. Cada vez que nós escutamos, cada vez que nós lemos um versículo, especificamente, talvez nós podemos ler aquele versículo por 100 vezes. Cada vez que nós vamos ler, ela vai se renovar no nosso espírito. De alguma forma, Deus vai trazer algo novo para o nosso coração através daquela palavra. E eu gostaria, em nome de Jesus, de estar compartilhando com você essa noite a palavra de Deus que está em Lucas, no capítulo 9. Vou usar o meu celular, se você me permite, como eu disse na última mensagem. Eu tenho uma leve deficiência, né? Dificuldade em ler letrinhas miúdas da Bíblia. Meu esposo disse que eu preciso usar óculos, mas eu ainda não acredito muito nisso, então eu estou ainda relutante. Mas um dia eu sei que eu vou ter que me render aos óculos e não há nenhum problema nisso. Lucas capítulo 9, versículo 18 diz assim: certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam os discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, e ainda outros que é um profeta do passado que ressuscitou. E vocês, Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Esta palavra, ela traz algo muito lindo para o meu coração que eu quero compartilhar com você nessa noite. Jesus estava, em primeiro lugar, orando. Todos nós que queremos ter intimidade com Deus, nós temos que exercer a prática da oração. E o mais lindo é que ele não estava sozinho. Ele estava ali acompanhado dos seus discípulos, que eram também os seus amigos.
E eu não sei você, mas na minha juventude, quando eu tinha as minhas amigas, eu gostava muitas vezes de ouvir coisas delas. Eu gostava de perguntar para elas muitas vezes, olha, como está essa roupa? Ou então, e o meu cabelo está bom? Bom, como toda mulher, você sabe do que eu estou dizendo, né? Nós sempre temos a opinião do outro como algo muito importante para as nossas vidas. Mas Jesus, numa conversa entre amigos, assim como nós que estamos aqui nesta noite numa conversa entre amigas, Jesus pergunta para os discípulos assim: quem a multidão está dizendo que eu sou? Ou seja, trazendo para os nossos dias de hoje, o que a multidão, o que as pessoas lá fora, o que as pessoas por aí estão dizendo ao meu respeito? O que estão falando sobre mim? E os discípulos, querendo trazer alguma informação para o mestre, uns disseram, olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que você é Elias, que reencarnou, outros estão dizendo que você é um profeta reencarnado. E Jesus, olha, eu imagino, queridas, nesse momento como se um grande silêncio houvesse no lugar onde eles estavam. E Jesus, com muita atenção, olha dentro dos olhos deles e pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ou seja, quem vocês acreditam? Quem vocês pensam que eu sou? E o maravilhoso de tudo isso é que eu não imagino, e você também não, que Jesus tenha perguntado isso, feito essa pergunta para eles, como uma crise de identidade, como se ele não soubesse quem fosse, como se ele fosse um homem desesperado ou ansioso por ouvir coisas para o seu ego, ouvir coisas que o trouxessem mais segurança. Talvez, não imagino isso, mas talvez, sendo outras pessoas, num momento de insegurança, num dia em que estamos nos sentindo mais inseguros, nós, às vezes, podemos perguntar para as pessoas: o que você pensa sobre mim? O que você pensa sobre esse trabalho que eu estou realizando? O que as pessoas acreditam, o que elas pensam sobre a minha pessoa? O que falam de mim por aí? Muitas vezes, não sei você, mas muitas vezes quando nós acabamos fazendo perguntas assim, a resposta talvez não nos agrada muito. Talvez as pessoas estão falando coisa sobre nós que não é verdade, coisa ao nosso respeito que acaba entristecendo o nosso coração. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O que eu quero trazer nessa noite para o meu e o seu coração é sobre identidade. Quem é você? Quem sou eu? Quando Jesus está fazendo essa pergunta para eles, eu afirmo de novo, Jesus não está com uma crise de identidade. Na verdade, Jesus, eu acredito que Jesus estava trazendo e fazendo um teste para o coração deles, para olhar, para sondar o que estava dentro do coração dos seus amigos e dos seus discípulos. O maior problema, queridos e queridas, quando nós não temos uma identidade, nós acreditamos e nós aceitamos qualquer identidade que é colocada sobre nós. Muda agora a palavra identidade para um rótulo. Por exemplo, se nós não sabemos quem nós somos, se nós não temos certeza de quem nós somos em Deus de verdade, o inimigo muitas vezes, ao decorrer da nossa vida, ao decorrer da nossa caminhada, ele vai usar pessoas, sim, porque eu não sei se você sabe, com toda certeza você sabe. Assim como Deus tem os seus vasos, o diabo também tem os seus vasos. Aqueles que falam e deixam ser levados pelo inimigo, para muitas vezes entristecer o nosso coração. Quando nós não temos a nossa identidade própria, nós aceitamos os rótulos que o inimigo ou as pessoas querem colocar sobre nós. Por exemplo,
Desde muito pequena, a minha infância inteira, a minha identidade era de órfã. Diferentemente de outros órfãos que ficaram órfãos por uma tragédia da vida, eu era órfã de pais vivos. Meu pai não aceitou a gravidez da minha mãe, abandonou ela muito jovem. Eu nasci, a minha mãe também não me aceitou, apesar de todas as tentativas de aborto que ela tinha tentado realizar. Eu nasci num acordo de família. Ela vai nascer, já que você não conseguiu abortar, mas nós vamos deixá-la no hospital. Nós não vamos trazer ela para casa, porque essa casa já tem 15 pessoas. Não tem como sustentarmos mais uma criança. Desde muito pequena, eu nasci, eu cresci e fui sendo desenvolvida dentro dessa identidade de órfã, acreditando que o meu nascimento era um erro, acreditando que a minha vida tinha acontecido para estragar os planos de outras pessoas, para destruir os sonhos de outras pessoas. Eu não vou entrar aqui em todo o meu testemunho, porque não temos tempo para isso, mas queira Deus, né, que Deus me dê a oportunidade um dia de estar aqui novamente, trazendo o meu testemunho para você. Mas quando você cresce acreditando que você é algo, sobre todas as pessoas que elas têm que fazer parte da sua vida para construir a sua identidade, para construir o seu caráter, e essas pessoas, na sua ignorância, são usadas pelo inimigo, a sua identidade vai sendo destruída, ou você vai adquirindo uma falsa identidade. Todo órfão tem um coração de órfão. Todo órfão tem um comportamento de órfão. Toda pessoa que foi rejeitado e que se torna não amado, ela tem comportamentos que vai refletir isso. E por toda a minha vida isso não foi diferente. Aí muitos problemas vieram, mas depois de casada, com os meus filhos comigo, eu pude ter a oportunidade de conhecer o meu pai biológico, com mais de 30 anos de idade. E era um sonho de criança. Mas para eu chegar nesse momento de conhecê-lo, teve que haver uma história de perdão e de cura ao meu coração. Mas antes de me identificar, antes de conhecer o meu pai biológico, o meu pai na terra, eu tive que me encontrar e conhecer o meu pai celestial. Eu tive que receber do meu pai celestial a minha verdadeira identidade. Jesus, quando pergunta para eles, quem vocês dizem que eu sou? E se você continuar o versículo, Pedro traz uma revelação movido pelo Espírito Santo. Mas Jesus não está satisfeito porque Pedro respondeu que ele era o Cristo. Na verdade, e eu gostaria de mostrar para você dentro da palavra, Jesus já sabia quem ele era. Lá em Mateus 3,17 diz assim: então uma voz do céu disse: este é meu filho amado, ao qual eu tenho prazer. Nesse momento do batismo, em que a voz do céu se abriu e todos puderam ouvir uma voz como de trovão, aleluia, a voz do Pai dizendo e revelando a todos a identidade daquele que estava ali sendo batizado. E a voz do céu disse: este é meu filho amado. Jesus, como homem, passou as mesmas situações, as mesmas coisas que nós passamos como seres humanos. Mas neste momento, nessa conversa com os discípulos, Jesus não estava com uma crise de identidade de quem ele era. Porque lá no batismo, ele tinha ouvido a voz do seu Pai Celestial, que estava dizendo em alto e bom som, para que todos pudessem ouvir: este é meu filho amado, ao qual eu tenho muita alegria.
eu quero trazer para você nesse momento. O que o inimigo está dizendo quem você é? Ou então, o que as situações estão dizendo quem você é? O que as pessoas ao seu redor estão dizendo quem é você, quem você é? Queridos, nós estamos enfrentando, e eu creio no nome de Jesus, esse ano isso vai acabar, essa pandemia, toda essa crise financeira que estamos enfrentando. Se você não sabe quem você é, você será arrastado pelas crises mundiais. E infelizmente, ou felizmente, porque a volta de Cristo está próxima, nos finais dos tempos, muitas coisas ainda acontecerão até a volta de Cristo. Então, se eu e você somos levados pelas circunstâncias, nós não conseguimos nos firmar. Se eu e você somos levados por aquilo que as pessoas dizem que nós somos, queridos, uma hora, e você sabe disso, uma hora as pessoas estão nos aplaudindo, outro momento elas estão querendo nos apedrejar, porque o ser humano é assim. Não é que as pessoas são ruins, mas a índole, a natureza adâmica é uma natureza caída. Se não fosse o Espírito Santo em nós, se não fosse o Espírito Santo trabalhando em nós, nós somos pessoas decaídas da graça e do favor de Deus. Quando nós não sabemos quem nós somos e ficamos buscando no marido, nos filhos, na realização profissional, na realização financeira, ou muitas vezes, eu sei que nós estamos aqui usando as redes sociais para bênção, amém? É para edificar a sua vida. Mas se você se tornou aquela pessoa que você precisa, você tem necessidade, você não consegue começar o seu dia sem antes ver se alguém comentou uma foto sua, sem antes ver se alguém curtiu uma postagem sua. Ou então, se você é daqueles que coloca lá na rede social uma carinha triste, porque você está esperando o momento que alguém pergunte para você: olha, nossa, você está triste? O que aconteceu com você? Queridas, em nome de Jesus, que nós possamos alcançar um nível maior em Cristo. Assim como Jesus tinha uma certeza, quando os discípulos responderam para ele: alguns dizem que você é João Batista, outros estão falando que você é Elias. Ele não teve nenhuma dúvida. Nossa, será? Será que eu sou? Nossa, não! Ele não teve nenhuma dúvida, porque ele sabia que ele era o Filho amado de Deus. Quando Jesus me resgatou, quando ele me aceitou, porque nós falamos, que não fomos nós que aceitamos a Cristo, queridas. Ele nos aceitou, ele nos encontrou, foi ele que nos resgatou. Com esse coração de orfandade, com essa identidade de órfã, por toda a minha infância, meus relacionamentos na juventude, eu tinha necessidade de buscar nas pessoas uma aceitação. Eu tinha uma necessidade gigante de buscar das pessoas amor, uma palavra de confirmação, uma palavra de aceitação. E conforme eu fui crescendo em Cristo e crescendo na palavra de Deus, o Senhor ele começou a me confrontar sobre isso. Até que um dia em oração, em um momento muito especial com Cristo, eu entendi a palavra de Deus que está em em João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: aos que o receberam, aos que creram em seu nome. Qual nome? O nome maravilhoso de Jesus. Deu-lhes o direito, ou algumas traduções, o poder de se tornarem filhos de Deus. Em João, capítulo 1, versículo 12. Você
crê que Jesus é o Filho de Deus? Você o recebeu como seu Senhor e Salvador um dia no seu coração? Então, através da palavra de Deus, eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite. Receba a sua verdadeira identidade, a identidade de filho e de filha amada do Pai. Aquele homem que não me aceitou, aquele homem que me abandonou no ventre da minha mãe, por eu ter já uma identidade de filha, por eu ter já um conhecimento em Cristo de que eu não era mais órfã, de que eu era filha de um pai amoroso, de um pai gracioso. Eu pude conhecer aquele homem, descobrir que ele tinha uma outra família, que eu tinha irmãs que são presente de Deus para a minha vida. Mas no final da sua vida, é isso que eu quero trazer para você. O poder de transformação quando você entende quem você é em Deus. No final da vida do meu pai biológico, eu estava pregando numa cidade, o Espírito Santo disse para mim, você precisa sair daqui hoje e ir para a sua cidade natal. Eu quero que você vá à casa do seu pai. E eu não entendi, porque eu já tinha tido uma restauração, um processo de perdão sobre meu pai. Para mim, queridas, estava tudo tranquilo, tudo bem. E o Espírito Santo falou ao meu coração de novo, eu quero que você vá à casa do seu pai, quando você sair daqui e terminar todo esse congresso. Eu e meu esposo estávamos junto comigo, pegamos a estrada, viajamos. Chegando na casa do meu pai, eu já tinha tido a notícia que o meu pai nessa época estava com câncer. Minha irmã tinha me dado algumas informações, mas eu não imaginava que o caso dele era tão grave. E quando, em obediência à voz do Senhor, eu cheguei naquela casa tão simples, tão humilde, eu vi um homem deitado no sofá, pele e osso, magro. E aquele homem já não tinha mais voz, o câncer já tinha destruído suas cordas vocais. Quando ele me viu na porta, ele começou a chorar. E eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu já o perdoei. E o Espírito Santo falou ao meu coração, vocês precisam pregar para ele. E o meu esposo e eu ali, meu esposo pôde pregar para ele. Ele aceitou e recebeu Jesus com lágrimas, com um movimento na cabeça, mas chorando muito. E eu falei para Deus no meu coração, ok, Senhor, missão cumprida. Terminamos. Já foi encerrado, ele aceitou o Senhor. Se ele partir hoje, ele estará salvo. E o Espírito Santo falou ao meu coração, ainda não acabou, agora é a sua parte. E eu falei, Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? E o Espírito Santo falou ao meu coração, e eu profetizo que você, a partir de hoje, será sensível à voz do Espírito Santo falando com você, porque o filho conhece a voz do seu pai. Amém? E o Espírito Santo falou ao meu coração, você precisa dizer a ele que ele não deve nada a você, que toda dívida já foi paga na cruz do Calvário, através do sacrifício de Cristo. E eu sentei do lado do meu pai, ele ficou olhando para mim e eu pude dizer para ele, pai, eu quero dizer para você que você não me deve nada. Eu te perdoei há muitos anos atrás e eu quero te dizer de novo que eu te perdoo e eu abençoo a sua semente, porque através da sua semente com a minha mãe eu existo. Deus escolheu a semente de vocês dois para eu existir e eu abençoo a sua vida por isso. E assim como o Senhor não me deve nada, o Senhor não deve nada para Deus, porque toda a dívida foi levada e paga na cruz do Calvário. Queridos, aquele homem começou a chorar. Foi a primeira vez em 10 anos mais ou menos que eu o conheci e convivi com ele, que ele me abraçou, porque nunca ele tinha tido coragem de olhar dentro dos meus olhos. E ali eu pude perceber que aquele homem teve toda a sua vida destruída pelos vícios, porque ele foi escravizado pela dívida e pela culpa. Eu não sei qual é a sua história, mas Deus é capaz
de fazer um órfão, alguém que não era para ter nascido, alguém que nasceu acreditando que era uma destruição. Deus é capaz de transformar a história dessa pessoa para salvar aqueles que a rejeitaram. E é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer te dar uma identidade de filha, de filho, para você ter certeza, apesar de todas as circunstâncias e situações, quem você é em Cristo. E em Cristo você é mais que vencedor. E em Cristo você pode todas as coisas naquele que te fortalece, porque você não é órfã, você é filha. Amém? Eu quero orar com você em nome de Jesus. Feche os seus olhos onde você está. Pai, obrigado por essa rica oportunidade. Que em nome de Jesus, papai, que os teus filhos que estão nos ouvindo nessa noite possa receber no seu espírito, no seu coração, essa identidade de filho. Porque o filho amado do Pai pode dar o que nunca recebeu. O filho que é amado e sabe que é amado não busca em outras pessoas ou circunstâncias algo para lhe preencher, porque sabe que já é preenchido. Eu abençoo a vida de cada filha nessa noite e que essa identidade possa ser gerada para até a eternidade, onde estaremos para sempre, na casa do Pai, no lugar onde o Senhor preparou para nós. Eu abençoo cada família que está nos ouvindo nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Pastora, muito Amém. obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história. Amém. Amados, ainda nós vamos ter a oportunidade de fazermos um evento onde a pastora vai contar a história integral da vida dela. Amém. É uma das histórias mais fortes e mais lindas que eu já conheci. Ela é incrível o que Deus fez, o que Deus transformou na vida dela. Amém. Então, desde já está convidada, né, pastora? Para um dia vir compartilhar integral. Amém. Hoje ela deu uma palhinha, só um pedacinho, né? Amém. Foi bênção. Muito obrigada por Amém. essa mensagem, viu, Amém. pastora? Amém, querida. Obrigada. Nada. Amada, eu queria, então, compartilhar com você 2 eventos. Primeiro, só deixa eu fazer uma observação que o tema que foi ministrado hoje sobre identidade é um dos temas que nós vamos trabalhar esse ano, com as diversas faixas etárias das mulheres. Nós vamos trabalhar esse ano sobre identidade. Tem muita coisa, é muito profundo, é um tema que traz cura espiritual, cura emocional e até cura física, né? Então você prepara teu coração aí que vai ser um ano de bênção, né? Você vai estar sendo ministrado sobre identidade, quem você é em Cristo Jesus. E começamos então essa noite com a pastora Elaine ministrando sobre isso, ok? Então, assim, eu queria avisar você que no próximo mês, graças a Deus, nós vamos ter o nosso encontro presencial. E sabe quando vai ser? Na semana do Dia da Mulher. Dia da Mulher é dia 8, nós vamos nos encontrar dia 10 de março. Tá? Numa quarta-feira à noite, como já era feito antes da pandemia, né? Então, quarta-feira à noite, dia 10 de março, você está compromissada já. Coloca aí na sua agenda. E você vai precisar fazer inscrição, amados. E como nós não podemos ter o número máximo no salão de cultos, né? Então, nós precisamos que você se inscreva. Se você não é da igreja, você baixa o app, mesmo você que é da igreja e ainda não abaixou, abaixa o app da igreja, o aplicativo, né? E lá você se inscreve para esse encontro do Entre Amigas do dia 10 de março, tá? Porque só quem tiver inscrito vai poder vir por conta do número de pessoas. Então, o conselho é que você se inscreva logo para garantir a sua vaga aí no dia 10 de março. Vai ser um tempo bem especial que a gente vai estar comemorando juntas o privilégio de ser mulher, o privilégio de ser mulheres de Deus, amém? Então, você está já compromissada com esse dia 10 de março, ok? Traga todo o seu PGM, vizinhas, amigas, enfim, vai divulgando.
E a outra questão também que eu queria que você anotasse aí na sua agenda é que dia 17 de abril nós vamos ter um dia com Deus na nossa sede campestre. Então você já agenda, por favor, reserve esse dia, um sábado. Nós vamos começar com jejum, né, e oração, e depois nós vamos juntos entregar esse jejum a Deus com uma deliciosa refeição, e vamos estar passando ali o dia com Deus. Vai ser um dia com Deus na nossa sede campestre. Então nos encontramos agora, o nosso programa não vai ser semanal como era feito o ano passado, né? E nós vamos ter mais encontros presenciais. Então nos encontramos agora, o nosso próximo encontro é dia 10 de março, daqui a pouquinho, no Salão de Cultos da Igreja. Até lá, Deus abençoe você, sua família, e que essa palavra que você ouviu nessa noite fique reverberando no seu coração e venha trazer fruto de transformação na sua identidade. Deus abençoe, até lá!